Bom dia! Estamos contentes, felizes por estudarmos a Bíblia. E você que chega hoje, seja muito bem-vindo. Os que já estão também há tempos, todos estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. Hoje nós vamos voltar ao Velho Testamento, lá no livro de 2 de Crônicas. 2 de Crônicas. Nós vamos ler o capítulo 24 e nós vamos estudar hoje do primeiro versículo ao 16º, mas inicialmente nós vamos ler apenas 4 versículos iniciais. Então, 2 de Crônicas, capítulo 24, do primeiro versículo até o 4º agora, inicialmente. Hoje estudaremos erros e acertos. Erros e acertos. Bíblia aberta? Então nós vamos agora ler o texto. Tinha Joás 7 anos de idade, quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Tomou-lhe Joiada 2 mulheres e gerou filhos e filhas. Depois disso, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Bíblia lida. Vamos pedir a Deus a direção no estudo. Oremos. Grato, Senhor Deus, pela Tua palavra. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E ela tem transformado as nossas vidas, não somente em nível municipal, estadual, nacional, mas em nível mundial. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, tem nos conduzido. E a cada dia temos feito a Tua vontade. E o Senhor tem nos dado sabedoria para cumprirmos os Teus propósitos, enquanto estivermos aqui para o servir. E seja, Senhor, agora falando ao nosso coração. Abençoe aqueles que estão vindo pela primeira vez estudar e aqueles que já estão há tempos. Que juntos possamos aprender mais de Ti e que a Tua palavra continue transformando, mudando, santificando a nossa vida. Agradecemos por esse momento especial e me usa. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Erros e acertos. O momento nosso hoje, bíblico, nós vamos nos transportar para a narrativa histórica. Nós estamos no reino de Judá. Há um momento em que a rainha Atalia toma o poder, o filho dela, Acasias, havia falecido, e ela mata todos os netos, porque ela queria exercer o domínio completo em Judá. Ela era proveniente do reino do norte. E, naquele momento de tragédia nunca visto, o que aconteceu? A sábia Jeozabete, que era esposa do sacerdote Joiada, escondeu um dos netos. Escondeu Joás. Joás, naquele momento, ele tinha apenas 6 anos. O texto bíblico vai nos levando para a narrativa. Agora em 2 Crônicas 22, 10. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Isso é terrível, para ver como estava espiritualmente a vida de Israel naquele período. E o texto bíblico ainda, no versículo 11, traz aquele momento em que Deus interveio. Mas Joseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que ia ser assassinado, e o colocou num quarto junto com a sua ama. Assim Joseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmão de Acasias, na verdade ela é tia de Joás, escondeu Joás e Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. Ela estava tranquila porque não tinha mais nenhum herdeiro, mas Deus havia ali, de maneira toda especial, preservado a vida de Joás. E no versículo 12 agora, de 2 de Crônicas 22, durante 6 anos,
Joás ficou ali escondido com as pessoas que o protegiam. Enquanto isso, Atalia governava o país. As pessoas podem agir de forma contrária, errada, mas no tempo certo Deus age, Deus opera. E Deus preservou a vida do seu neto para reinar em Israel. E observamos no texto que lemos inicialmente que é aos 7 anos. Então, normalmente, podemos chegar à conclusão de que ele tinha 1 ano quando ele foi escondido por sua tia. E agora ele estava com 7 anos, ele juntamente com o sacerdote é aclamado pelo povo. Observemos em 2 Crônicas, agora o capítulo 23, o versículo 11. Então levaram Joás para fora, colocaram a coroa na cabeça dele e lhe entregaram uma cópia da lei de Deus. Era essa forma que era ungido, coroado rei. Assim ele se tornou rei. Joiada e os seus filhos o ungiram. E todos gritaram: viva o rei! Ainda nesse momento triste, histórico, o templo havia sido esquecido. As coisas de Deus tinham sido deixadas de lado. E, infelizmente, como a Atalia, a usurpadora do poder, ela servia aos Balaíns, servia a esses deuses que existiam naquele período, usaram até utensílios do templo de Deus, do Deus Todo-Poderoso, para os seus serviços, para a sua adoração. Nós lemos isso em 2 Crônicas, capítulo 23, o versículo 7. Os levitas, com as armas na mão, ficarão em volta do rei Joás e o irão com ele a qualquer lugar aonde ele for. Então, nesse momento, em que ele está sendo coroado, ele tem uma forte proteção, porque ela tinha um poder tremendo. Ela havia matado todos os netos. E ainda, qualquer pessoa que entrar no lugar santo será morta. Então ele teria a proteção ali, naquele lugar que era dedicado ao Senhor. E o texto ainda traz para nós, no capítulo 23, 17, segundo de Crônicas, então o povo foi até o templo do deus Baal. Interessante observar, ele assume o poder e o povo sofria a opressão nas mãos de Atalia. Então, o povo agiu naquele momento em que Deus coloca o seu escolhido para reinar o seu povo. Eles quebraram os altares e os ídolos e ali, é claro que era a lei de Moisés, era a lei que vigorava naquele período. Nós conhecemos bem a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Então, naquele período era essa lei. Hoje não agimos assim. E em frente aos altares pegaram Matã, o sacerdote de Baal, e o mataram. Era a lei naquele período, Era condenado à morte aqueles que não adoravam o verdadeiro Deus. E ali descobrimos que Joás reinou 40 anos. Vejam como é especial o cuidado de Deus para com ele. E ele tem algo assim importante. Nós tivemos algumas reformas nos reinos de Judá, e ele fez uma ampla reforma naquele período. Por isso nós vamos destacar algumas verdades, não é? Erros e acertos. Vamos começar, é claro, pelos acertos de Joás. Em primeiro lugar, o benefício de uma boa assessoria. Isso é preponderante. Quando nós estamos para assumir o poder, é importante os conselheiros. O governo americano, ele tem até um grupo de pessoas especialmente contratadas para dar aconselhamento sábio ao líder maior americano. E ali a gente vê que ele teve a assessoria desde os 7 anos, quando assumiu o trono. Era alguém todo especial, era um sacerdote de Deus. É alguém que faria ele servir ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele aprendeu desde a infância a servir ao Deus verdadeiro.
E Joiada orientou, conduziu, ele teve ele como seu tutor, como a sua mentoria, e era um homem que tinha um preparo muito grande, tinha paciência e leal, dedicação, além de uma vida santificada ao Senhor. Como é bom nós andarmos com pessoas que servem a Deus. Isso auxilia muito a nossa vida. Nós nos unimos, nos casamos com pessoas que servem a Deus. Vivemos, convivemos, ter uma família que serve a Deus é uma bênção. E é o que aconteceu com Joás naquele momento. O seu assessor servia a Deus e o conduziu a todos os caminhos do seu reinado a esse serviço. E hoje os governantes precisam muito de cooperadores aptos. Nós temos que orar muito por aqueles que governam o país em nível federal, em nível estadual, em nível municipal. Eu tenho o compromisso de orar todos os dias por alguns prefeitos. Eu oro especialmente por eles, eles sabem disso, e eles recebem mensagens da minha parte todos os dias. Eles sabem que eu estou a interceder por eles. Ali foi muito especial aquele momento. Ele teve o acerto dele, o benefício de uma boa assessoria. 2 Crônicas, capítulo 24, 2, traz a informação. A sua mãe se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. Enquanto o sacerdote Joiada vivia, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor. Então, em todo o período que ele estava vivo, ele conseguiu imprimir naquele rei a dedicação a Deus, o amor a Deus, a confiança em Deus. Hoje, para governar, seja um reino, seja um país, fundamental é servir a Deus. A mesma coisa acontece com as famílias. Elas são abençoadas quando seus líderes, sua liderança familiar, esposa, marido, eles servem a Deus. Nós percebemos que nos lugares onde a bênção de Deus está, é onde o povo o serve de todo o coração. E enquanto o sacerdote Joiada vivia, Joás procurou agradar a Deus. Agora é interessante observar, há um livro, se você não leu ainda, O Príncipe, de Maquiavel, e Maquiavel, que é um livro que ensina como governar, como agir de uma maneira não sábia, não reta, não santa. E ele tem uma colocação no livro que seria interessante lembrar no momento. O príncipe é conhecido por aqueles que o rodeiam. Então isso é muito importante. Há um provérbio popular que diga: me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. E ele no livro ele coloca muito bem isso. Nós sabemos muito bem quem é aquele que nos governa em nível federal, estadual, municipal, por aquelas pessoas que ele anda. Porque essas pessoas estão ali e são os seus mentores, seus tutores e os auxiliam. E eu espero que todos, em nível de Brasil, né, federal, estadual, municipal, tenham mentorias, tenham tutores que servem a Deus, como aconteceu com o reinado de Joás ali em Judá. E Joiada teve uma grande influência, ele praticamente passou todo aquele período influenciando para a bênção do reino de Judá naquele período com Joás. E em 2 Crônicas 24, 16, percebemos isso. Ele foi sepultado com os reis na cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel. E isso se você for para a Israel moderna, a mesma coisa, eles têm um carinho especial. Principalmente há homenagens especiais para aqueles que foram nos locais onde os judeus foram perseguidos, pessoas que viviam nesses países, eles lutaram, não eram judeus, mas lutaram pela defesa, pela libertação dos judeus. E até hoje eles são honrados em Israel. Ganham a cidadania permanente em Israel. Muitos deles já são muito idosos, né, que fizeram isso. Então a honra continua até hoje. E ele teve o privilégio, né, de ser lembrado, né, e sepultado nos reis da cidade de Davi. E ele fez um bem a Israel e ao seu templo. Então ele teve uma boa companhia. Então é muito importante. Em nossas vidas nós temos boas assessorias. Temos pais e mães que assessoram seus filhos para servir a Deus, patrões,
professores, juízes, delegados, polícias, pessoas da limpeza pública, seja qualquer atividade profissional. É muito importante assessorar aqueles que o rodeiam e levá-los a, como Joiada fez, servir a Deus, como fez com o Joás. O Samuel J. Schutz, ele afirma algo especial desse sacerdote. Isso lá no livro dele, A História de Israel, no Antigo Testamento. É um livro bem interessante, se você quiser estudá-lo, você vai aprender muitas coisas. E ele diz lá, enquanto ele estava vivo, isso é destacado, enquanto ele estava vivo, prevaleceu o interesse geral pela verdadeira religião. Então ele cuidou, ele zelou para que Joás servisse o verdadeiro Deus. E enquanto ele estava vivo, se manteve firme ali o serviço a Deus. Também, na vida diária hoje, nós precisamos muito de bons conselheiros. Nós precisamos de orientação. Os tempos são difíceis. Pós-pandemia, tudo mudou radicalmente. Se você não percebeu, observe. Observe como estão as pessoas precisando de auxílio, né, de ajuda, carentes e de orientação. Nós aprendemos lá em Provérbios, capítulo 11, o versículo 14, não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. A nossa nação brasileira precisa da sabedoria de Deus para ela viver segundo a sua vontade e ser abençoada. Os nossos governos estaduais, os nossos municípios. E ainda traz para nós, em Provérbios, capítulo 15, 22, os planos fracassam por falta de conselho. Eu fico muito triste porque observo uma geração que não dá importância aos conselhos das pessoas mais velhas, das pessoas mais experientes. Nós vemos uma geração que se acha capaz, se acha poderosa, e ela se esquece de que precisamos, são pessoas que já viveram mais, tiveram uma intimidade com Deus maior, e têm uma sabedoria dada por Deus para nos ajudar. Mas são bem-sucedidos quanto a muitos conselheiros. Só é abençoado um país, um estado, um município, onde se serve a Deus de todo o coração. E as pessoas que rodeiam as lideranças são guiadas por Ele. Provérbios 24, 6 ainda traz para nós. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Hoje nós só temos a vitória dada por Deus. E assim aconteceu com a boa assessoria de Joiada ao rei Joás. Ele teve o benefício de uma boa assessoria. Mas, em segundo lugar, erros e acertos. Nós estamos começando pelos acertos. O primeiro acerto dele, ele teve uma boa assessoria, a assessoria do sacerdote Joiada. Mas, segundo ponto importante, segundo acerto dele, o valor de uma boa aliança. A rainha Atalia, que era a avó de Joás, ela era adepta ao culto a Baal. E ela trouxe essa prática ali a Jerusalém naqueles dias. Quando nós vemos em 2 Crônicas 24, 7, temos essa verdade. De fato, Atalia era aquela mulher ímpia, a mulher que não serve a Deus, ímpio, aquele que não serve o Deus verdadeiro. E os seus filhos tinham arrombado o templo de Deus. Olha bem, a família toda era desvirtuada. E tinham até usado os seus objetos sagrados para cultuar os Baalins, arrombar o templo, abandonar o templo e usar os próprios utensílios do templo ao Deus Todo-Poderoso para a serviço dessa divindade. E ainda nós temos o momento em que Joás assume o trono, o quadro muda por completo. Há uma reforma importante. Então ele assumiu o trono e a vida religiosa da nação foi transformada. Segundo Reis, capítulo 11, 17, nós sabemos que Crônicas e Reis estão interligadas, né? Então nós temos informações que se repetem. Segunda de Reis, capítulo 11, 17. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor. Então começamos a descobrir a mudança radical. O rei e o seu povo, para que fosse o povo do Senhor. Olha que maravilha. É tão bom, por exemplo, nós pais fazemos uma aliança com Deus, com os nossos filhos, para que eles sejam servos do Altíssimo. Também fez um acordo entre o rei e o povo. E toda a nação onde a liderança faz uma aliança com Deus
é abençoada em todos os sentidos. E aí nós podemos perceber na vida de Israel, nesse período histórico, com o rei Joás. E a aliança foi, de fato, um retorno à verdadeira religião e à sua restauração. Eles haviam depredado o templo, eles haviam abandonado o serviço a Deus. E aquele momento ali, o sacerdote, homem de Deus, sábio, orienta Joás, conduzido por ele, estabelece a reforma. 2 Crônicas, capítulo 24, no versículo 17. Mas, depois da morte de Joiada, as altas autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam em frente dele em sinal de respeito. E o rei concordou com eles, com o que eles disseram. É claro que em todos os lugares há oposição, isso é preponderante. Todo lugar que vamos, sempre haverá oposição. E há pessoas ali que não se agradaram da reforma feita pelo sacerdote Joiada. E vieram ali e conversaram com o rei, fizeram a cabeça do rei para deixar de servir a Deus e servir os Balaíns. E estabeleceu uma maneira de receber o imposto do povo para uma obra de reparação do templo. E o rei mandou, agora em 2 Crônicas, capítulo 24, 8, mandou fazer um cofre que foi colocado perto do portão do templo, do lado de fora. E, após a aliança do rei com o Senhor, entrou em aliança com o povo, porque desejava viver sem o mau governo. Então, o povo veio, pediu ao rei a importância, né, de ter uma aliança com o Senhor Deus. Em 2 Reis, capítulo 11, 20, e todo o povo se alegrou e a cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada no palácio. Então já houve uma transformação radical. E a gente vê, nós estamos ainda, eu me adiantei um pouquinho no erro de Joás, mas ainda estamos no acerto, né? Ainda nesse momento ali, ele estava servindo ao Senhor. E o temor a Deus e o respeito ao povo só podem trazer bons resultados. E hoje só há sabedoria, e ele pôde aprender com o sacerdote Joiada, que ser sábio é temer a Deus. E até a morte do sacerdote, ele se manteve firme, fiel. Mas, infelizmente, não é? Ele não manteve essa firmeza, não é? E ele cometeu um erro fatal no seu governo. Por isso nós estamos analisando hoje, né, algo importante, né, erros e acertos. Nós já vimos os acertos do rei Joás, guiado, dirigido pela mentoria do sacerdote Joiada, servindo a Deus. Depois ele fez uma aliança com Deus, ele fez uma aliança com o povo e eles passaram a servir a Deus. E aquela rainha déspota Atalia, que reinou 6 anos ali, foi morta e ela não tinha mais influência nenhuma no povo. Mas, veja bem, o erro de Joás, o erro fatal. O autor J.D. Douglas, né, no livro dele, O Novo Dicionário da Bíblia, ele diz: fazendo ouvidos moucos às advertências proféticas, Joás se cercou dentro de sua própria destruição. Automaticamente, após a morte do sacerdote, Joiada levou o povo e passou a servir a Baal. E levou o povo à apostasia. E agora nós estamos bem claramente, os príncipes de Judá vieram até ele e persuadiram que ele voltasse aos ídolos e ao seu culto. É claro, sempre há oposição, sempre há formas de combater, principalmente combater a vida com Deus. A nação estava abençoada, mas ali havia pessoas que não serviam a Deus, estavam no meio do povo. E elas vieram ali e conclamaram o rei a estabelecer uma apostasia, um abandono do serviço de Deus. E Deus, quando as pessoas começam a deixar o seu caminho, não andar segundo a sua vontade, não é?
naquele período, ele mandava os profetas advertirem o povo para se voltar para o Senhor. Mas nem Joás, nem a liderança naquele período, e o povo voltaram para Deus. Nós lemos isso em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 19. Mas o Senhor mandou profetas a fim de avisar o povo que voltasse para ele, porém o povo não deu atenção a eles. Sempre Deus manda uma orientação, sempre Deus alerta. Principalmente quando nós estamos andando em caminhos que não servem a Deus, Ele sempre manda alguém a falar conosco. E de repente nós ouvimos. Hoje nós estamos aí com as redes sociais, sempre há os alertas de Deus, pessoas mesmo a nos falar, mensagens a serem colocadas também para que a gente se volte para Deus e não haja como agiu o povo de Israel nesse período, no período do rei Joás. E, por mandado do rei Joás, naquele período, um dos profetas que veio era o próprio filho de Joiada, o profeta Zacarias. Ele veio ali, alertar Joás em relação ao seu erro. O sacerdote cuidou dele, zelou dele. E ali naquele momento, veja o que aconteceu. Ele já não estava dando mais ouvido aos ensinos do sacerdote Joiada, ele já estava servindo a deuses estranhos, servindo aos Balaíns. E em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20, percebemos isso. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o filho do próprio sacerdote, que havia cuidado, zelado dele. Ele se colocou diante do povo e disse: isso é o que Deus diz, por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, Ele os abandonará. E quando nós lemos, isso foi lido no capítulo 24 de 2 Crônicas, versículo 20, agora nós estamos em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 21. Mas alguns conspiraram contra ele e por ordem do rei apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. Então nós observamos aí que Joás foi ingrato e ele esqueceu rapidamente do seu assessor, daquele que havia sido usado por Deus para abençoar a sua vida nos 40 anos de reinado que ele teve em Israel. E rapidamente ele rompeu a aliança com Deus, com o povo, e aí foi seu erro fatal. Erros e acertos. E nós percebemos o erro. E esse erro levou a muitas práticas totalmente contrárias à vontade do Senhor. Quando nós lemos lá no Salmo 16, no versículo 4, há um alerta a todos para não agirem dessa forma. O Salmos 16, 4 traz para nós: grande será os sofrimentos que correm atrás de outros deuses. E era o alerta que o profeta Zacarias estava fazendo ali, o filho do sacerdote, a Joás. Mas ele não ouviu e ele consentiu e até o apedrejamento, a morte do filho daquele que havia zelado, cuidado dele. Então veja que a ingratidão é uma coisa sempre presente. E alertou porque viriam consequências ao reino de Judá. Grandes serão os sofrimentos que correm atrás de outros deuses, não participarei do seu sacrifício de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. E observamos que já naquele momento ali, em Israel, o exército dos sírios veio contra Judá, e eles na verdade tinham poucos homens. O reino de Judá tinha um numeroso exército, e ali naquele embate, naquele conflito com poucos sírios, Deus permitiu que ele vencesse ao povo de Israel, e o próprio Joás, o rei, foi morto. E os seus servos deram o golpe fatal ali em Joás, porque ele havia matado o servo de Deus, o profeta Zacarias. E algo assim triste quando nós lemos em 2 Crônicas, capítulo 24, 25, no sepultamento não deram as honras de um rei. Ele não recebeu as honras de um rei. E nós lemos lá em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 25.
Joás havia sido gravemente ferido. Depois que os sírios foram embora, 2 oficiais de Joás fizeram uma revolta contra ele e o mataram enquanto ainda estava de cama. Eles fizeram isso para se vingar da morte do filho do sacerdote Joiada, e Joás foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Então vejam bem, ele começou bem, ele tinha uma boa assessoria, ele na verdade fez aliança com Deus, através da orientação de Joiada, com o povo, fez de servir a Deus. Eles deixaram de servir aos balaíns, aos deuses estranhos, que eram orientação da rainha usurpadora Atalia, e, infelizmente, agora ele, nesse final da sua vida, ele cometeu esse erro fatal, né? E esse erro realmente fez com que ele não tivesse um fim abençoado por Deus. E observamos que qualquer empreendimento, né, deve ter um bom começo e precisa combinar com um final vitorioso. Aprendemos hoje que ele teve uma vida abençoada até um período, né? Ele foi um reformador das coisas de Deus em Israel, né? Fez aliança com Deus, foi guiado, orientado pelo Senhor, através do profeta, através do sacerdote Joiada, mas infelizmente houve um declínio na sua vida, ele cometeu um erro fatal. Ele deixou de servir a Deus e isso trouxe consequências sérias para a sua vida. Por isso, concluindo, é um alerta para todos nós, né? Erros e acertos. E acertos e desacertos, né? Podemos resumir isso, né? Acertos e desacertos. Podemos fechar com isso, porque ele começou com acertos, né? Mas teve o desacerto, teve os erros que ele cometeu. Ele foi especial porque ele teve o benefício de uma boa assessoria. Então nós precisamos viver uma vida sendo assessorados pelo próprio Deus, pela sua palavra, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas e nos guiando para que cumpramos e façamos a sua vontade. Ele também fez uma aliança com Deus. Então isso é muito importante, a aliança com Deus, ela que nos mantém firmes, fortes, cumprindo a missão, vivendo uma vida que agrada a Deus, recebendo as bênçãos de Deus, mas infelizmente ele cometeu um erro fatal. Ele deixou de servir a Deus. Ele abandonou aqueles que o acompanhavam, que serviam a Deus, como os ensinos do sacerdote Joiada, e a demonstração maior foi ele assassinou o próprio filho do sacerdote Zacarias, por ele não concordar com a verdade. E ali Zacarias orientou a se voltar para Deus, a confiar em Deus, a esperar em Deus e a ter uma vida que agrada o Senhor. Que nós possamos realmente observarmos os acertos de Joás e que a gente possa se manter neles em todo o tempo, sendo guiado, assessorado pelo próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo que habita em nós, através de Jesus Cristo. E nós temos hoje uma aliança com o Deus Pai, Filho e Espírito Santo através de Jesus Cristo. E que a gente se mantenha firme, né, nesse caminho e que a gente começou bem e vai terminar bem, porque a gente tem o guiar do nosso Salvador Jesus Cristo. Porque a palavra nos coloca fortemente. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é nessa vitória que nós temos de viver diante da vida e cumprir a nossa missão cabalmente. E quando nós chegarmos diante de Deus, nós vamos poder receber dele, né, a bênção, né? Servo bom e fiel, fosse fiel ao Senhor, e agora você vai participar da glória celestial com ele para todo sempre, o servindo e recebendo as dádivas do Senhor e o mais importante, ter a vida eterna para todo sempre com o Senhor Deus. Que Deus abençoe. Amém. Concluindo a nossa meditação, nós vamos cantar um cântico que reflete muito bem a nossa oração a Deus em todo o tempo da nossa vida.
para que a gente só tenha acertos na nossa vida, né? E haja cumprindo e sendo guiado e fazendo a vontade de Deus. Quem escreveu esse cântico, esse hino, foi Henry Maxwell Wright, lá em 1910. E ele foi inspirado em Julie von Hausmann, que nasceu em 1826 e morreu em 1901, e através da grande musicista Fanny Jane Crosby, que viveu em 1820 até 1915, e também a composição teve a ação de Hubert Plattman em 1839 até 1925, foi que ele viveu. E o texto reforça bem a oração que nós temos que fazer, para nós estarmos sempre vivendo uma vida de acertos e não de erros. Com tua mão segura bem a minha, é amparo divino o título do cântico. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo, sem teu amparo, Cristo, meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e meu caminho alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E ainda, e no momento de transpor o rio, que tu por mim vieste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. E a parte final, quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, conduz-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. E aí a gente termina a oração cantada com o amém, assim seja. E antes de nós cantarmos, nós vamos ter uma oração de gratidão. Nós estamos no período do Thanksgiving, né? Dia Mundial de Ação de Graças. Ação de graças pela nossa comunhão com Deus através de Jesus. A nossa comunhão com os irmãos, não é? A evangelização, os meios de comunicação que têm sido usados por Deus para que a palavra dele chegue a todos os lugares e forneça o alimento espiritual que nós tanto carecemos. Então, gratidão a Deus, e vamos aproveitar no dia de Ação de Graças, fazê-lo de maneira toda especial. Mas também nós temos aqui alguns pedidos de oração. Nós temos aí uma polícia em nível federal, estadual e municipal, que zela pela nação. Eles trabalham fortemente para dar segurança ao povo. Em especial, nos lembramos da Polícia do Estado de São Paulo, né? Eles fazem um trabalho muito especial com as crianças. E nos lembramos da policial Adriana, com o trabalho da PM, o ProERD, e que ela continue desempenhando como ela tem feito. E nessa semana ela fez um encerramento do seu trabalho com as crianças, que ela continue com essa dedicação e que Deus abençoe para o seu trabalho. Nós tivemos algumas pessoas que perderam seus entes queridos essa semana também, gostaríamos de orar por elas. Nos lembramos de Zenaide e Adriana Prestes, né? Que a Zenaide perdeu seu esposo Zé no último final de semana, vamos orar por eles. Tivemos também a partida do seu Ferdinando Mariano também. Vamos orar pela família dele, para que Deus esteja confortando, né, todos eles e os guardando nesse momento. Então vamos orar. Pai, gratos pelo teu amor tão grande por nós. O amor que dá o Filho quem ama para nos dar a vida eterna. E graças a Jesus Cristo, nós podemos ter essa íntima relação para contigo. E pudemos nesta manhã aprender da tua palavra. Que possamos viver uma vida de acertos, confiando e vivendo e seguindo a tua vontade. E o adorando de todo o nosso coração. E seja, ó Pai, acompanhando aqueles que nós amamos, que estão precisando da tua graça, do teu poder. E nós agradecemos muito, ó Pai, porque o Senhor tem operado maravilhas. Estamos na semana Mundial de Ação de Graças. Damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, pelas nossas famílias, por conhecermos o poder de Deus e pela vida abençoada que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos sustentado espiritualmente e materialmente. Guarda, ó Pai, a cada um de nós e nos conserve com esse coração de gratidão a Deus, a Ti, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos lembramos, ó Pai, de que há pessoas queridas por nós, que tiveram seus entes queridos chamados
por ti para a eternidade. Vem confortar o coração da Zenaide e de sua filha Adriana Prestes, nesse momento de dor. A fortaleça, a guarda, a proteja. Nos lembramos também, ó Pai, da família do seu Mariano, do seu Ferdinando Mariano. Guarda os seus corações, guia os seus passos, abençoe e dê a eles o conforto espiritual que vem de ti. Guarda, ó Pai, a nossa nação brasileira. Guarda, Senhor, as mudanças que estão a ocorrer, que ocorrerão no país, em nível federal, estadual, e acompanha todo o processo, ó Pai. Nos dirija, nos guarda, e que os nossos líderes possam servir ao Senhor de todo o coração. E seja, ó Pai, assistindo também nos hospitais, os que estão enfermos agora, e seja assistindo aqueles que estão nos presídios, que eles possam ser libertos da prisão maior que é a prisão eterna em Cristo. Guarda os asilos que estão a precisar, os assista. E em especial, Pai, ainda lembramos da mãe da minha amiga Geisa. Cuida dela, Senhor, da dona Sônia. Guarda o seu caminhar, a fortaleça. E agora, Pai, nos dê um dia de paz, de harmonia, uma semana abençoada e nos abençoe diariamente na leitura da Tua Palavra. Agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vamos cantar o hino. Yes.